TV Câmara, Campinas. Olá, mais uma vez, boa tarde para você. Estamos de volta ao vivo aqui na Câmara Municipal de Campinas, dessa vez para dar início a uma transmissão ao vivo do lançamento da campanha da Fraternidade 2022. Você fica agora com o vereador Cecílio Santos, que fará o lançamento. Você acompanha pela TV e também pelas redes sociais. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar aqui o cerimonial, os trabalhadores que nos ajudam a fazer com que a gente possa fazer essa transmissão e cumprir o nosso trabalho aqui. Quero agradecer a assessora da TV Câmara, que também colabora conosco, nossa assessoria, aos nossos convidados, nosso muito boa tarde, ao Monsenhor Eduardo Meschiati, representando aqui a Arquidiocese de Campinas, né, ao secretário de Educação, professor Dr. José Tadeu Jorge, os nossos coordenadores da campanha da Fraternidade, cujo tema este ano é Fraternidade e Educação, né, tema transversal muito importante para a nossa cidade e para a nossa população como um todo. Tem como tema Fraternidade e Educação. E o lema, também é importante, fala com amor, fala com sabedoria e ensina com amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. O grato de estar aqui presidindo esta reunião solene, né, e cumpre o artigo 1º da Lei 16.154 de 2021, que institui exatamente após a quarta-feira de cinzas, na primeira semana após a quarta-feira de cinzas, o lançamento da campanha da Fraternidade aqui na Câmara Municipal, visto que o tema, os temas das campanhas da Fraternidade têm sido temas que interessam a toda a sociedade, um debate importante para toda a população. Por isso, o lançamento da campanha da Fraternidade na Casa de Leis, na Casa do Povo, na Câmara dos Vereadores em Campinas. Né? Quero agradecer a presença de todos, saudar a Edna, saudar o Padre Pedro, né, o Monsenhor, o secretário de Educação, a Vera e o Dene, que fazem parte da coordenação da campanha da Fraternidade. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Esta reunião é possível porque vocês estão juntos aqui conosco. Nosso tempo de fala para saudação, os 3 minutos, e para os debatedores, 10 minutos, tá bom? Então, sejamos todos bem-vindos. Quero passar a fala ao Monsenhor Eduardo Meschiati e fará a saudação em nome da Arquidiocese de Campinas. Bem-vindo, Monsenhor. Seu microfone está fechado, Monsenhor. Pronto, agora sim, né? Sim. Boa tarde a todos, viu? Agradeço pela oportunidade, pelo convite, em nome de nosso arcebispo, Dom João Inácio Miller, essa iniciativa da Câmara Municipal de Campinas, de fazermos o lançamento da campanha da Fraternidade nesta casa tão importante, que é a Casa das Leis da nossa cidade. Eu diria 2, 3 palavras aqui rapidamente, porque depois vocês vão debater, e saúdo a todos, viu, o secretário, o pessoal da campanha, todos que estão aí nos acompanhando, e o senhor também, senhor vereador Cecílio, né? Eu destacaria que a campanha da Fraternidade, pela 3ª vez, ela traz esse tema tão candente da educação. Ela trabalhou esse tema já em 1982, depois trabalhou em 1998, às portas ali da entrada do novo milênio, e agora, novamente, ela traz esse tema tão importante à luz das reflexões. É importante, o texto norteador da campanha é um texto que foi, assim, amplamente, poderia dizer, vistoriado pela CNBB, é uma comissão de 40 bispos participaram desse texto, né? É um número muito grande de bispos, então ele tem o aval, o endosso da Conferência dos Bispos, também mais 5 bispos na comissão de doutrina da CNBB também avaliaram esse texto e deram o seu aval. Então, um texto assim que tem um referendo muito importante. Eu destacaria o cartaz da campanha, ele traz ali uma cena do Evangelho de São João,
em que Jesus, quando trazem a mulher, aquela mulher pecadora, aquela mulher apanhada em adultério, então Jesus traz ali um novo ensinamento, um novo modo de proceder, um novo modo de agir em sociedade. Já no seu tempo, isso nos inspira ainda hoje. Além da citação, do lema tirado do livro dos Provérbios, né? Fala com sabedoria, ensina com amor. Eu destacaria mais ainda, não sei o meu tempo, eu não estou contando o tempo aqui, mas rapidinho, essa campanha desse ano, ela tem uma inspiração muito grande na vivência, na proposta do Papa Francisco, que é um grande educador, né? Tem se mostrado um grande educador, e o Papa Francisco, sobretudo em três documentos que ele entrega à sociedade mundial, ele faz uma amplitude ali da questão da educação. Então, no documento Laudato Si, 2016, o Papa Francisco, falando do cuidado da casa comum, da ecologia, ele dedica um capítulo ali à necessidade de educar para o cuidado com a casa comum. Depois, no outro documento, Amoris Laetitia, quando o Papa fala do amor que precisa ser vivido na família, o Papa também dedica um capítulo ali, educar para o amor na família. E falando aos jovens, mais recentemente, acho que em 2019, no documento Cristo Vive, o Papa Francisco dedica também ali toda uma preocupação com a educação da juventude. Então, acho que essa campanha, também pensando nos processos de educação formais, né, nossa educação formal, há uma preocupação com os outros processos de educação, sobretudo no âmbito da fé, né, no âmbito das comunidades religiosas, mas dialogando com a sociedade. Então, acho que o grande objetivo da campanha é promover diálogos em torno da questão da educação e de uma necessária nova educação, tanto uma educação informal, no nível da família, no nível das comunidades, como uma nova educação também no âmbito da formalidade. Acho que eu destacaria esses pontinhos a respeito da campanha da fraternidade para iluminar a nossa conversa aqui, até nessa tarde. E agradeço, então, mais uma vez, a preocupação da Câmara Municipal de Campinas em trazer as questões, são preocupações que a Igreja lançou ao longo desses anos para a sociedade, são preocupações sociais, iluminadas, claro, com a fé, na perspectiva do Evangelho. Então, essas preocupações nossas, né, mas que são preocupações de todos nós, eclesiais, e que se tornam preocupações sociais, sejam abraçadas pela Câmara de Campinas. Gratidão a todos. Eu vou acompanhar um tempo aqui, eu não sei se eu consigo ficar até o final, mas estarei aqui com vocês, tá bom? Agradeço. Obrigado, Monsenhor Eduardo Mischiati, por esta abertura, esse incentivo e esta reflexão que traz aqui para nós. Obrigado, fique à vontade, viu? Quero passar a palavra para a Vera, pode ser, secretário? Vamos ouvir a coordenação da campanha da fraternidade e, em seguida, passo a palavra ao secretário de Educação, o professor Dr. José Tadeu Jorge. Vera, com você? Boa tarde a todos e todas que nos assistem pelas redes, aos trabalhadores dessa casa que nos permitem estar aqui, né, com vocês. A minha saudação ao Monsenhor, ao Dene, a todos que acompanham a mesa, especialmente ao professor Jorge Tadeu, né, que gentilmente aceitou esse convite de conversar conosco, né, da coordenação da campanha, e com o Cecílio, quero agradecer especialmente ao Cecílio, porque foi ele que apresentou, né, continuou apresentando a iniciativa que era do mandato do vereador Carlão, já, e no ano passado, graças ao Cecílio, a gente conseguiu transformar, então, essa proposta de apresentar oficialmente, né, no calendário oficial da Câmara Municipal de Campinas,
esse serviço, né? A campanha da fraternidade, ela é um serviço, como disse muito bem o padre José Eduardo, né? Pensado a partir da CNBB, mas realizado aqui na base das comunidades, e que é esse exercício de diálogo fraterno com a sociedade sobre um tema muito importante. A gente vem construindo ao longo do tempo, conversamos sobre o cuidado, depois, o ano passado, sobre a construção da paz, né? A questão do diálogo, e esse ano vendo aí a questão como pano de fundo a pandemia, como disse o padre Eduardo, pela terceira vez nós vamos discutir a educação. Então, assim, para nós é muito importante a presença do professor, porque ele pode... nós temos um caminho no livro, né? O caminho no livro é a palavra, a partir da palavra, que é o texto de João 8, do 1 ao 11, que é o texto que o padre Eduardo se referiu, né? Da mulher pega em pecado, e a forma de como Jesus conduziu isso. A partir desse texto veio o cartaz, e a partir dessa reflexão a gente quer pensar novas formas de fazer a educação. E aí tem 3 verbos que traz esse caminho dentro do texto, que é o escutar, discernir e o agir. Então, é muito importante a presença do professor Jorge, para que a gente possa escutar, né, ver a realidade da educação na cidade de Campinas, a partir do olhar aí do gestor, né, do representante do prefeito na educação, que é o secretário da educação. Então, para nós é muito importante ouvi-lo, dizer como está, né, um pouco do quadro como era, e como depois da pandemia veio aparecendo outras formas e outros problemas. Então, eu destaco também que, à luz do Evangelho, à luz desses documentos que o padre Eduardo trouxe, a gente quer pensar juntos saídas, não é só levantar os problemas, né? Não é só escutar, é também, para além do escutar, de levantar os problemas, é encontrar juntos saídas. Por isso a importância de nós discutirmos juntos aqui na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores e Vereadoras, esse tema tão importante, né? Nós sabemos que nós temos várias coisas a resolver, uma delas é a questão da carreira, por exemplo, o número de vagas, né? Quais as crianças são atendidas, quantas crianças têm ainda a ser atendidas. Então, acho que o professor Jorge pode nos ajudar a olhar para a realidade da educação em Campinas, mas não com esse olhar só de levantar os problemas, mas com aqui a gente aprendendo juntos, né? É muito importante dizer também que o texto, ele não é, assim, um texto base, ele nunca tem tudo, a gente não dá conta, né? O processo educativo, ele é muito complexo, é um processo, como disse, como está no texto, né? Formal e informal, parte de tudo é educativo, né? A gente sabe que desde a barriga até o final da nossa vida a gente está aprendendo. É um processo coletivo, complexo, que a gente precisa um dos outros, umas das outras. E a gente quer encontrar junto alguns caminhos e algumas soluções, exatamente para mudar os paradigmas, né? A educação da forma como ela não está atingindo, nós não estamos educando a pessoa como um todo, uma pessoa inteira, integral, como diz o Pacto Educativo Global, que é um documento que o Papa lançou em outubro de 2020, que é uma das referências aí de estudo para a gente avançar. Quero dizer também que esse tempo agora da Quaresma é o tempo oportuno para a gente discutir a campanha, mas ele não é só esse tempo da campanha, a gente vai continuar discutindo isso até o final do ano, e vamos aí tentar lançar as redes para mais e mais pessoas poderem fazer discussão desse tema. Eu agradeço, viu, Cecílio? Passo, então, para o professor, e aí a gente pode ir debatendo esse assunto. Obrigada. É disciplinada você, viu, Vera? O tempo direitinho, obrigado, viu? Antes de passar a palavra ao secretário, eu queria relembrar, trazendo aqui o objetivo geral da campanha da Fraternidade de 2022. É um convite a promover diálogo a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. Com a palavra, nosso secretário de Educação do município de Campinas, professor José Tadeu Jorge. 3 santos, viu, Vera? 3 santos, José Tadeu Jorge. Bem-vindo, secretário. Obrigado, vereador Cecílio. Meus cumprimentos ao Monsenhor, a Vera, demais participantes. É um prazer, uma satisfação grande poder participar desse diálogo. Na verdade,
Diálogo é o que caracteriza a rede municipal de educação aqui em Campinas, né? É através do diálogo, efetivamente, que se constroem os processos educacionais. Então, ele é sempre importante, é sempre necessário realizá-lo com respeito à divergência, respeito à diversidade, e sempre com muita consideração para ouvir, aprender, apresentar argumentos e fazer com que o conhecimento efetivamente possa evoluir. Acho que essa pequena síntese dos preceitos da Rede Municipal de Educação mostram a coerência com o tema da campanha da fraternidade, né? A questão de falar com sabedoria e ensinar com amor efetivamente algo que define muito bem o processo educacional, né? Vou tentar aqui fazer um apanhado geral, falando um pouco de Campinas, sem deixar de falar do contexto do nosso país, né? É sempre importantíssimo lembrar, e em educação não é diferente, que nem todo o Brasil tem condições similares, semelhantes às questões que encontramos, por exemplo, no estado de São Paulo e especificamente na nossa cidade, aqui em Campinas. Então, é sempre importante lembrar um pouco esse mundo, né, que é o nosso país, imenso país, e, infelizmente, muito repleto de distorções e de condições distintas, né, tanto do ponto de vista sociais, como particularmente do ponto de vista educacional também, né? Primeiro, eu gosto sempre de começar a falar de educação pelo conceito, né? E acredito que é muito fundamental que entendamos a educação como um sistema, né? Na verdade, quando falamos de educação, nós estamos falando de um sistema. E por que eu gosto de definir dessa forma? Porque em um sistema, cada etapa depende da etapa anterior e é fundamento para a etapa seguinte. É isso que caracteriza um sistema. O processo educacional, o sistema educacional, tem algumas etapas. Ele começa na educação infantil. Educação infantil nós conhecemos como creche e pré-escola, né? As creches que acolhem as crianças até 3 anos, até 4 anos, desculpem, completar 4 anos. E a pré-escola, que abrange a faixa de 4 anos completos até completar 6. Na sequência, temos uma outra etapa, que é o ensino fundamental, que está dividida em 2 blocos, anos iniciais e anos finais, e que tem as suas 9 séries ao longo de 9 anos. Na sequência, o ensino médio, com o ensino profissionalizante ou não, e depois o ensino superior, que abrange a continuidade com mestrado, doutorado e a educação continuada, com a qual nós devemos conviver até o final da nossa vida. Então, é um sistema, e é um sistema aberto, porque é um sistema que não termina, né? Devemos estudar e aprender
até o fim dos nossos dias aqui nesse planeta. Né? E o que é importante desse sistema é que a educação infantil, que é essa primeira etapa, fornece os fundamentos para o ensino fundamental. A época, a faixa etária de maior capacidade de aprendizado intuitivo do ser humano é justamente aquela que condiz com a educação infantil. Criança, com 1 ano e meio, 2 anos, até 6 anos, 7 anos, esta faixa, já demonstrada pela ciência, é a faixa de maior capacidade de aprendizagem intuitiva do ser humano. E, portanto, é absolutamente indispensável que essa base seja formada como um alicerce importante daquilo que será construído ao longo de todas as etapas seguintes. Então, o fundamental terá sucesso em termos de aprendizagem, em termos de formação do cidadão, se a educação infantil for feita e for adequadamente realizada. O ensino fundamental, por sua vez, dá as bases para que o ensino médio, profissionalizante ou não, possa ser efetivo e produza um complemento na formação em busca dessa cidadania plena que deve caracterizar o processo educacional. E depois, com ou sem ensino superior, se a pessoa tiver essa aspiração, essa vontade, tem como base um bom ensino médio ou um bom ensino profissionalizante. Portanto, não é possível avançar ao longo desse sistema se aquela etapa anterior não estiver bem feita. Então, tudo aquilo que nós discutirmos em educação deve levar em consideração essa complexidade, essa estrutura, né, que eu chamei de sistema educacional. O encadeamento de etapas que certamente vão permitir formar na sua plenitude o cidadão, a pessoa. Né? É importante ressaltar que a responsabilidade pela primeira etapa, a etapa da educação infantil, em creches e pré-escolas, é uma etapa de competência do município. A nossa Constituição, sabiamente, define que essa parte do sistema educacional está atribuída aos municípios. A etapa seguinte, do fundamental, anos iniciais e anos finais, está atribuída a um trabalho conjunto, né? Um trabalho interativo, de associação entre município e Estado, como uma transição para o ensino médio, que é competência exclusiva do Estado. E lógico que a iniciativa particular, privada, né, atua nesses segmentos com um efeito complementar e auxiliar, completando esse sistema educacional. Por aquilo que eu destaquei, a etapa mais fundamental é justamente aquela que está com o município, que é a educação infantil, que vai até completar 6 anos de idade, passando depois para o ensino fundamental. É nessa etapa onde, como eu disse, está a maior capacidade de aprendizagem intuitiva, que está inteiramente na competência do município. Em
2010, nós tivemos uma alteração muito importante, um prazo para entrada em vigor até 2016, que é a universalização da pré-escola e do ensino médio. Nós tínhamos já, desde a LDB, né, a universalização, obrigatoriedade da universalização do ensino fundamental. Todas as crianças eram obrigadas a estarem na escola durante o ensino fundamental, portanto, dos 6 aos 14 anos, mais ou menos. E essa alteração, em 2010, com prazo de estar vigente em 2016, alargou esse espectro e passou a incluir nessa obrigatoriedade de ter que estar na escola as crianças a partir de 4 anos, não mais a partir de 6, e até os 17, 18 anos, com a conclusão do ensino médio, né? Campinas tem já universalizado há muito tempo o ensino fundamental e, desde 2011, 2012 aproximadamente, a pré-escola, né, cumprindo essa obrigatoriedade. Quando eu me refiro ao país que nós vivemos e as diferenças regionais que existem, aqui já nasce um destaque importante. Nem em todo lugar do Brasil a pré-escola está universalizada e consegue atender a todas as crianças, né? Então, é preciso atenção nesses lugares onde ainda não se atingiu a possibilidade de colocar todas as crianças a partir de 4 anos frequentando a escola. No entanto, quando eu fiz aquela observação inicial da faixa etária, eu comecei um pouco antes dos 4 anos. Comecei em 1 ano e meio, 2 anos de idade. E aí, nós estamos falando das creches. E estamos falando de algo que, vou colocar um ainda, né? Ainda não é obrigatório, mas é um direito constitucional, né, da criança de poder estar em creches desde que nasça, na verdade, né? Mas, em geral, as nossas creches aceitam crianças a partir de 4 meses, né? Mas, havendo necessidade, pode ser um pouco antes. É que a amamentação é uma característica muito importante que tem que ser estimulada, e quanto mais a amamentação puder ser efetivamente concedida pela mãe, né, melhor será para a saúde e o desenvolvimento da criança, inclusive do ponto de vista educacional. Portanto, isso deve ser estimulado. De fato, as nossas creches não só permitem, como estimulam, né, que as crianças que ainda são amamentadas possam ser através da presença da mãe nos momentos em que a amamentação será feita nas próprias creches, nas próprias escolas. Campinas ainda não consegue atender a todas as crianças que demandam uma vaga nas creches. Isso é um problema, precisa ser equacionado, é uma meta da nossa secretaria de zerar aquilo que a gente chama de fila de espera de vagas na educação infantil. Então, estamos construindo um plano que deverá ser, dentro de algumas semanas, divulgado pela Secretaria e pela Prefeitura, de construção de novas creches
e também de algumas escolas de ensino fundamental, né? Então, essa ação visa conceder efetivamente um direito das nossas crianças de aproveitarem todo esse potencial de aprendizagem dessa faixa etária, né? No ensino fundamental, que a municipalidade compartilha com a rede estadual, os projetos são no sentido de ampliar o número de escolas de educação integral. A escola de educação integral, embora amplie o tempo de permanência das crianças nas atividades educacionais, não se trata de uma escola de tempo integral. O que tem que ser integral é a educação, não o tempo, né? Então, esse projeto exige que possamos, para que ele seja ampliado, a construção de mais escolas, e é isso que também se insere nesse plano a que eu me referi há pouco. Nessas escolas de educação integral, além das atividades tradicionais escolares, das disciplinas, das matérias que tradicionalmente nós conhecemos, é preciso completar aquelas informações, aquelas formações e aquele conhecimento que formará definitivamente o caráter dos indivíduos, o caráter das crianças. E, claro, a meta, o objetivo é a formação do bom caráter, né? Portanto, é preciso complementar as ações, é preciso conhecer cultura, é preciso conhecer os conceitos de vida saudável, de esportes, de alimentação, né? Interagir em termos de conhecimento com o máximo de acontecimentos possíveis, né? Tudo isso é propiciado pelo tempo maior da educação integral, de uma maneira que permeie, que de uma forma matricial coloque os conhecimentos das matérias tradicionais com os conhecimentos humanistas e com os conhecimentos que vão gerar efetivamente um cidadão pleno, né? Dentro da cultura da paz, né? Falar nisso nesse momento talvez seja super relevante, né? Pelo que nós estamos vivendo de absurdos no plano internacional, se bem que difícil falar em plano internacional, né? Porque agora tudo chega para todo mundo quase que de uma maneira instantânea, e os efeitos também, não são só as notícias, né? Os efeitos também chegam de uma maneira muito mais rápida. E essa cultura da paz, ela precisa estar na formação do caráter das nossas crianças para que nós possamos produzir certamente uma geração melhor, né? No futuro, né? Infelizmente, para falar da última questão que eu gostaria de abordar, porque o meu tempo aqui já foi excessivo, eu precisaria lembrar que nós temos um passivo em termos de educação, e por isso nós precisamos falar da EJA, da educação de jovens e adultos. Foram pessoas que, quase sempre, por razões sociais, né, por razões de fragilidade social, não conseguiram estudar, às vezes nem conseguiram se alfabetizar, e isso provocou uma defasagem, idade séria, e essas pessoas, ao longo da sua vida, foram deixando para trás conhecimentos importantes,
elementos importantes para que pudessem sair de uma situação de vulnerabilidade social para uma situação melhor para efetivamente adquirir uma cidadania plena. A pessoa que não tem a sua educação complementada, ela ainda tem um déficit de cidadania que precisa ser superado, e o esforço público da educação, das políticas públicas, tem que fornecer essas condições. Então, nós precisamos falar disso. Nós acabamos de encerrar o Fevereiro Violeta, e é um mês dedicado ao chamamento, à busca ativa, para que essas pessoas possam encontrar maneiras de nós possamos garantir essas condições e superar essas dificuldades que tiveram em termos educacionais e, com isso, adquirir plenamente os seus direitos, e só se verificarão totalmente com base numa educação, digamos, estabelecida, e que não se conclui nunca, porque essa fica como mensagem final. Eu poderia falar do ensino médio, mas essa obrigação é do Estado, não há dados que o município possa ter aí. Poderia falar da educação superior, complementando esse nosso sistema educacional, mas eu termino falando da educação continuada. Mesmo que tenhamos passado por todas essas fases, ou mesmo que tenhamos terminado os nossos estudos em alguma dessas fases, nós podemos continuar aprendendo, continuar adquirindo mais conhecimentos que certamente vão nos ajudar a ser melhores pessoas dentro da sociedade e conseguir, com isso, ter elementos para se constituírem em agentes, né, que alteram essa sociedade para condições melhores do que nós temos hoje em dia. Então, todo esse papel, eu acredito, ganha uma dimensão muito importante, podendo ser disseminada essa conversa, esse diálogo, né, que a campanha da fraternidade propõe, porque educação tem que ser algo sempre presente nos debates sociais. Sempre. Educação, como eu disse, não termina. Se é uma coisa que não termina, nós necessariamente sempre temos que falar de educação. E quanto mais nós falarmos de educação, mais conscientização e mais engajamento e envolvimento das pessoas, principalmente das famílias que têm filhos nas escolas, podem ajudar bastante. Obrigado. Desculpe ter extrapolado o meu tempo. Obrigado, secretário. Importantes esclarecimentos. Quero passar a palavra a Edna Lourenço, representando aqui a Associação dos Religiosos das Comunidades Tradicionais e Matizes Africanas. Nós temos já algumas perguntas, aí após vocês fazerem a exposição, o debate, a gente coloca aqui as perguntas, e quero dizer a vocês que estão nos acompanhando pela TV Câmara, pelos canais das redes sociais, que pode sim mandar sua pergunta, pode ser através do e-mail, ou, melhor ainda, através do WhatsApp, 19-98405-1038. Edna, por favor. Bem-vinda, obrigado pela presença. Seu microfone está fechado, Edna. Ainda está fechado. Agora sim. Boa tarde a todos e todas. É uma honra, um grande prazer participar da abertura da campanha da Fraternidade. E quero aqui cumprimentar o nosso vereador Cecílio, né, nosso parceiro de longos anos de luta, de caminhada política, saudar o Monsenhor, saudar o secretário de Educação,
saudar o Padre Pedro, nosso parceiro de luta, a Vera Faria, saudar o Dene, saudar os profissionais aí da Câmara, que a gente sabe quantas providências são necessárias para que possa realizar uma atividade desse calibre, como está sendo realizado agora. É muito bom, muito importante para mim, como mulher negra, de comunidades tradicionais, fundadora de uma associação de religiosos das comunidades tradicionais de matriz africana, participar de um momento como esse, porque a educação, ela é a ferramenta que alavanca a luta pela igualdade. É uma busca, mas nós estamos lutando muito para educar para a igualdade racial, pela igualdade racial. Porque o grande problema que nós estamos tendo nas escolas, na rua, em todos os espaços, são as expressões racistas sem medo. A forma como as pessoas estão, sem problema nenhum, sem pensar em crime e nada, na justiça, eles estão impondo a sua superioridade de pele diferente para nos discriminar e dizer que nós não podemos. Então, quando a gente fala da educação e quando está colocado o escutar, discernir e o agir, então, escutar é muito importante, porque nós precisamos ser escutados, nós precisamos ter espaço. Nós temos uma relação fraterna com vários segmentos da Igreja Católica, de tantas outras igrejas, igreja evangélica, mas a gente tem que avançar muito mais. E a educação, ela tem que preparar o indivíduo para ele ter uma convivência fraterna. Sermos diferentes, sendo diferentes, mas somos iguais, porque nós somos seres humanos. E a escola, ela é o local onde as crianças são muito discriminadas, porque elas entram numa faixa etária onde ela já aprende, ela vem já com um modelo de que não pode brincar com a criança negra, que o cabelo da criança negra é feio, que a criança negra é feia, e que não pode, não é permitido. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce racista. As pessoas aprendem a ser racistas. E se elas aprendem a ser racistas, elas podem aprender a ter fraternidade, elas podem aprender a escutar, elas podem aprender a discernir e elas têm que ter solidariedade. Nós estamos buscando, vereador Cecílio, solidariedade. Nós queremos que as pessoas nos respeitem como seres humanos. Então, quando a Igreja Católica, na campanha da fraternidade, ela abre essa discussão sobre educação, eu quero discutir, sim, falar, sim, sobre educar pela igualdade racial, para que as pessoas saibam que negros e negras somos, mas nós somos seres humanos. Eu quero agradecer por esse momento, é de uma extrema importância, eu, como uma pessoa de povos tradicionais, dizer que nesse avançar, no escutar, no discernir e no agir, a ARMAC estará lançando no dia 21 de março, juntamente com a Secretaria de Educação, uma cartilha pelos direitos das comunidades, pelos direitos da legislação vigente para as comunidades tradicionais de matriz africana. Então, é a ARMAC, é o Ministério Público, é a Secretaria de Educação. Então, para nós, tem um significado ímpar. E é aí que é um caminho, é construir caminho para a gente, principalmente, combater o racismo religioso. E nós estamos nesse caminho. Oxalá permita que nós tenhamos professores
dispostos, despido do racismo, e possam implementar a Lei 10.639, fazendo com que as nossas crianças negras tenham orgulho de estar na escola, e que seus heróis, suas heroínas, a história delas seja contada. Nós temos grandes heróis, Francisco Glicério e tantos outros, mas precisa conhecer a história. Então, a gente só conhece essa história contando, fazendo com que ela tenha memória e que ela siga sendo respeitada por todos e todas. Muito obrigada, vereador. Muito obrigada a todos. Abraço fraterno a todos os meus amigos presentes, os que não são meus amigos, mas abraço fraterno. Nós precisamos de amor. É o amor. Amor. 650 mil vidas perdidas. Nem isso mudou o olhar das pessoas para o que é a vida, para o que é o ser humano. Axé. Axé, Edna, companheira de luta. Obrigado pela sua contribuição importantíssima, a sua reflexão para todas e para todos nós. Muito obrigado, viu? Quero passar, então, a palavra ao nosso querido Padre Pedro. Bem-vindo, Padre Pedro, que aqui está representando, não é? Reverendo Padre José de Paula, representando a Igreja Anglicana, Santuário de São Jorge da Capadócia. Bem-vindo, Padre Pedro. Ele está por aqui? Olá. Olá, bem-vindo. Opa, muito bem. Filho Cecílio, vereador, boa tarde. Cumprimentando ao Senhor, eu cumprimento a todos os vereadores, todos os componentes da Câmara dos Vereadores da cidade de Campinas, e me dirijo ao Monsenhor José Eduardo, representante da Arquidiocese, a quem honramos o nosso querido arcebispo Dom João Inácio, ao secretário de Educação. Gostei dos 3 santos, né? José, Tadeu, Jorge. Esse está protegido, né? A tríplice ponta, qualquer ponta que vier, a proteção está, né? A minha querida Edna Lourenço, minha amiga companheira de batalhas, a Vera também, a todos. E dizer, né, que apesar, o lindo dessa atitude de hoje nós estarmos reunidos é que, apesar da campanha da fraternidade este ano não ser uma campanha ecumênica, né, porque de tempos em tempos a campanha da fraternidade é ecumênica, ela é aberta a outras igrejas, mas a educação é a maior forma de ecumenismo que existe. Porque todos sentam juntos para aprender. Então, esse ensinamento, esse pacto pela educação, ele mostra uma visão global de entendimento. E quando nós paramos para ver o que realmente é educação, né, são os primórdios de tudo, nada acontece sem educação. Né? Sem educação, o senhor não estaria aí, eu não estaria aqui, nós não estamos em lugar nenhum. Se há alguma coisa se a importância dos educadores, a importância daqueles que nos ensinam, né? O próprio Papa, né, o Santo Padre, também teve uma professora. Então, mostra que a importância da educação é muito grande. E nós começamos a ver sobre essa situação do que o mundo tem vivido, da perca do interesse pela educação. E tem sido muito grande. Há pessoas que culpam a situação pandêmica por uma disfunção educacional. Não, o problema não está aí. O problema está na forma de educar. E quando se encontra uma forma nova de educar, uma forma dinâmica, uma forma expansiva, em que se participe, as pessoas entram, e seja uma educação mais participativa, comunicativa. A gente lembra que no passado era muito... o professor falava, o aluno obedecia, e acabou. No tempo da palmatória,
do tempo, esse tempo eu não gosto de lembrar, eu não gosto, mas funcionava. Tempo da palmatória, e a gente pensa assim, hoje em dia, uma educação mais interativa, ensinar aprendendo, aprender ensinando, isso é muito importante. Quando nós vemos na foto, no cartaz da Campanha da Fraternidade, quando o Cristo está ali escrevendo ao chão, né? Enquanto aqueles homens trazem a mulher pega em adultério, e ali ele estava preparando um grande ensinamento, mostrando para aqueles homens que estavam chegando que a educação era tudo. Quando eles chegarem e foram, olha, pegamos adultério, fizemos, aconteceu, queriam colocar ele naquela sinuca de bico, ele praticamente começa a dar uma aula. Ele dá uma aula. Ele começa a ensinar um caminho. Vejam isso. Se for assim, façam isso. Se não for assim, façam aquilo. E eles se encontraram encurralados pela força do ensinamento. Então é isso que falta. Hoje em dia, é as pessoas serem aprisionadas pela força do ensinamento, pelo carinho do ensinar. E nós que temos um viés católico, uma raiz católica, né? Os anglicanos temos esse caminho, nós paramos para ver algumas coisas, tipo, quando olhamos para a imagem de Santana, né? E vemos ali ela ensinando Nossa Senhora, com o livro aberto, né? Nossa Senhora sendo ensinada. E aí depois, lá na frente, quando Nossa Senhora, no Magníficas, chega e fala para Isabel tudo aquilo que ela falou, né? Ela ali mostrava que ela era uma pessoa que Deus a havia escolhido por ela ser cheia de graça, mas também por ela ser uma pessoa instruída, uma pessoa que tinha tido aprendizado. Então, Deus quer contar com essas pessoas. O mundo precisa de pessoas que tenham esta educação. E agora, querido vereador, quando nós falamos de educação, a gente também tem que entender que não é só a educação na forma de instrução, mas também educação na forma de agir, de se comportar, né? Estamos vivendo um tempo, aqui ao meu lado, da bandeira do país, onde foi massacrado por uma falta de educação tremenda, e ainda vai aqui de fora para lá, aqui do Brasil, para fazer mais atitudes de falta de educação. Inclusive, amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, e eu abraço essa bandeira e pedindo perdão para todas as mulheres ucranianas. Então, a educação ela vem a ser englobada de todas as formas. Como disse a Vera, o amor, como também disse a Edna, o amor. Se o amor estiver por cima de tudo, se nós amarmos e entendemos que educação, tanto a educação ali dos livros, a didática, como também a educação do comportamental, eu, você e eu, nós teremos um mundo melhor. É o que o Papa Francisco faz. A forma que ele age com as religiões, né? A forma que ele age com outros credos, como é que ele tem um jeito amoroso de ser. Esses dias eu assisti a um vídeo onde acho que um cardeal dizia sobre quando as crianças se referem a ele, chamam de, tipo, o vovô Chico, né? O Tico, né? Amor. As pessoas olham para ele, como disse o Monsenhor Eduardo, que o Santo Padre é um grande educador. E nas últimas inscrições que ele passou, quantos ensinamentos sobre a casa comum, sobre esse amor entre uns e outros. Então, que nós possamos aprender com o Cristo a sermos grandes educadores. O Cristo foi um dos maiores professores que esse mundo teve. E ele teve a capacidade, a força de ensinar até em momentos de grandes confusões. Em todo tempo, o Cristo ensinava. Em todo tempo, o Cristo era um grande educador. Estamos na Quaresma, e a Quaresma nos mostra um tempo de penitência, um tempo de resguardo, um tempo de sofrimento, de se guardar em algumas coisas. E eu lembro que quando Cristo estava lá no deserto,
e o inimigo de nossas almas, né, veio para tentá-lo, ele ainda ensinou. Transforma as pedras em pão. Não é só de pão que vive o homem, é da palavra que está na boca de Deus. Né? Olha aqui, eu te dou poder. Você não vai tentar, você não tente ao Senhor teu Deus. Ele sempre ensinando. E até no seu último momento, onde os homens ali mostravam todo o furor do ódio, né, por ele, e ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Isso é ensinar com amor. Isso é ensinar. Então, que nós possamos aprender com Cristo a ensinar com amor. E que esse mundo possa ser transformado. Que a campanha, como disse Vera, não fique somente nesses dias da quaresma, mas se estenda e que isso possa alcançar todo mundo com esse ensinamento do ensinar ouvindo, né? Ensinar ouvindo, ensinar discernindo, escutando, discernindo e agindo. É o que o Cristo sempre fez. Ensinou, sempre. Nesse caso da mulher adúltera ali, ele ensinou como agir, como amar, ensinou como não julgar, ele discerniu aquela situação que ali não era só culpa dela, havia outros culpados também. Quando ele ensinou lá na cruz, Pai, perdoai, não sabe o que passa, né? Ali ele estava mostrando, ensinando, e na hora em que a mulher foi pega em adultério, né? Foi levada, ali no discernir, no escutar, no discernir e no agir, ele estava ensinando aqueles homens como vivia-se o amor, como tinha que ser a graça dele, né? Discernindo que no pecado, naquele erro ali, não tinha só um errando, porque não se adultera sozinho, adultério, né? E também agindo, livrando aquela mulher da morte iminente. Então, essa configuração do desenho ali da abertura do quadro da campanha da maternidade é que mostra tudo. Mostra como nós temos que ser, como temos que viver. E eu agradeço a Deus por termos essa oportunidade de poder viver este tempo quaresmal aprendendo com educação, sendo educados por Deus, como aprendemos uns com os outros. Não existe coisa melhor do que aprender uns com os outros. Gratidão. Obrigado, Padre Pedro. Você que está nos acompanhando, a Câmara, nesta tarde, discute, em cumprimento ao artigo 1º da Lei 16.754 de 2021, o tema da campanha da fraternidade. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria e ensina com amor. Quero passar aos nossos convidados algumas perguntas e pedir que vocês as respondam, já fazendo as considerações finais para a gente ir para o encerramento. Nosso tempo, o tempo de TV é rápido. A Vera, do Parque Prado, nos pergunta o seguinte: como contemplar, pela gestão pública, cursos para pessoas em situação de rua, desempregados? Também ainda pergunta a Vera, cursos para as mulheres, principalmente neste mês. Aliás, aproveitando a pergunta da Vera, cumprimentar e saudar todas as mulheres, não é, Vera? Edna e todas as mulheres. Vocês estão convidadas à Praça Largo do Rosário. Obrigado. Se lembrando aqui, Largo do Rosário, amanhã, às 16 horas. Você está nos acompanhando? Participe com a gente, estaremos lá. Todas as mulheres e os homens, de boa vontade. Bom, voltando à última pergunta da Vera, ela pergunta: qual é o posicionamento da Câmara em relação ao Fundeb? A Elisângela, o DIC, um abraço, viu? Pergunta o seguinte: por que as escolas estão recebendo vários materiais que não foram solicitados pelas equipes educacionais? Brinquedos, caminhos, brinquedos diversos, né? Cestas, enfim. Pergunta 2, sobre carreiras das monitoras e agentes de educação infantil. Quando a Secretaria irá resolver essa situação que permeia há muito tempo, há anos? Ainda diz,
as profissionais esperam valorização e a recepção na carreira do magistério. E o jurídico da prefeitura sempre fica enrolando. Pergunta 3, ainda da Elisângela. O Fundeb, por que o mesmo não foi utilizado para a valorização de todos os profissionais da educação? São esses os questionamentos que nós recebemos. Se eu não me equivoquei, pulei algum aqui para ver aí. Passo, então, na ordem que iniciamos, para as respostas e também para as considerações finais. Não sei se o Monsenhor ainda está conosco, acho que não, né? Acho que ele saiu. Então, Vera, está com você. Obrigado. Gratidão, Cecília. Eu queria dizer que acho que a maioria das perguntas está mais relacionada com a gestão mesmo, né? A Vera que fala da questão da educação com os moradores em situação de rua, a Elisângela questionando sobre a carreira das monitoras. Eu acho que eu sou monitora de educação infantil, trabalho no Termo, fiz uma escola aqui do DIC 2, há 25 anos eu sou monitora aqui. O secretário já me conhece do movimento das monitoras, mas eu acho que o secretário pode dizer aí que já houve, nós já sentamos para conversar algumas vezes, inclusive, e agora nós estamos no passo de organizar, então, uma equipe de estudo para a inserção e a discussão da carreira do magistério de uma forma geral, né? A carreira da educação, mas eu acho que o secretário pode dar maiores detalhes. Mas eu queria aproveitar, para não demorar demais, porque eu acho que o secretário poderia responder melhor as perguntas que eu, queria agradecer por esse momento e queria dizer que a fala da Edna me tocou muito, porque, embora o secretário tenha dito que, e é verdade, né, que comparando com o país como um todo, a situação da educação em Campinas ela é muito boa, né, tanto em termos de material, como em termos de estrutura, como vimos na pandemia aí, que houve um buraco, né, que foi causado, um buraco digital, um buraco, mas felizmente Campinas deu conta de sobressair a isso. Mas ainda temos que pensar uma educação tanto antirracista, como levantou a Edna, e aí aproveitando a fala do vereador Cecílio, que amanhã é o dia 8 de março, nós precisamos pensar uma educação antimachista, né, e que a gente construa uma sociedade com igualdade de gênero, que está muito longe ainda da gente construir. Então, quero, minha última fala, além de agradecer, convidar as mulheres, especialmente as mulheres trabalhadoras em educação, para amanhã que a gente possa estar aí colocando que a situação no país está bastante difícil, especialmente depois desses 2 anos de pandemia, né? A nossa vida teve uma carestia muito alta, né? O bujão está caro, o remédio está caro, a passagem aumentou, tudo aumentou e a gente não tem acompanhado isso no salário dos trabalhadores e trabalhadoras, assim como as mães, as famílias também. Eu trabalhando na creche, o ano passado eu vi o quanto a fome atingiu a população, que a escola também é um espaço onde as crianças vão para se alimentar. Nós iniciamos em 2020, eu ajudava no processo, distribuindo 100 cestas. Nós terminamos no final do ano passado, né, que enquanto a gente não estava dando atendimento 100%, nós continuamos distribuindo as cestas, passamos a distribuir 490 cestas. Olha como foi o empobrecimento da população nesse tempo, né? Então, a gente precisa realmente pensar saídas aí para que a gente possa reorganizar a questão econômica do país nesse tempo tão difícil ainda de pandemia, né? Como disse a Edna, 650 mortos ainda não foi suficiente para a gente dar uma alavancada nesse novo jeito de ser, uma oportunidade para a gente pensar não só a educação, como todas as formas, as nossas relações. Que a gente possa, então, com sororidade, com fraternidade, ensinar com sabedoria e com amor. Obrigada, Cecília. Obrigada a todos que puderam participar. Obrigado, Vera. Então, passo a palavra ao secretário e, em seguida, ao Monsenhor Eduardo. Vou tentar ser o mais objetivo aqui, porque são 4 perguntas. Primeiro, em relação a cursos para pessoas de rua e cursos para mulheres, especificamente,
eu preciso lembrar que a rede municipal de educação se encarrega da educação formal. O que eu estou querendo dizer com isso? A educação infantil, creche, pré-escola e o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais e EJA. Esses são os limites das competências da Secretaria Municipal de Educação, a educação formal. No entanto, eu queria lembrar que nós temos o CEPROCAMP na FUMEC, que é uma oportunidade de atender cursos de profissionalização ou mesmo de ampliação de conhecimento, e essa demanda, eu acredito, ela não é muito utilizada, não é muito canalizada para o CEPROCAMP. Eu acho que ali se poderia pensar em cursos dessa natureza. A secretaria, especificamente, tem que se preocupar com os limites que ela recebe como disposição formal, constitucional, legal, da educação formal. Então, eu falei o tempo todo aqui em educação formal, né? Mas acredito que, através do CEPROCAMP, seja possível atender essa demanda que foi colocada aí na pergunta. A segunda questão: por que as escolas estão recebendo materiais que não solicitaram? Eu precisaria de um tempo um pouco mais longo para tentar explicar essa questão, mas vou tentar aqui resumi-la de uma maneira muito forte, né? Uma redução muito grande. A rede tem diretrizes curriculares, portanto, acredito, de uma maneira indireta, a valorização poderá vir também por aí, mas o instrumento de valorização deveria ser uma carreira. Bom, no mais, agradecer pela oportunidade, acho que foi muito rica essa sessão, né? A gente falou tanto aqui em aprender, acho que todos nós saímos daqui conhecendo e sabendo mais coisas do que quando entramos há 1h30 atrás. Então, meus agradecimentos e à disposição para quaisquer iniciativas dessa natureza. De discutir educação, para mim, sempre. Obrigado. Obrigado, secretário. Nós voltamos agora à TV. Assim, caiu um pouco aqui o sinal em função da chuva também aqui, mas voltamos ao sinal aqui da TV. Obrigado, secretário. Secretário que, inclusive, alterou a sua agenda para estar conosco. Nossos agradecimentos sinceros aqui. E os esclarecimentos, as contribuições que o senhor trouxe são de grande valia. Obrigado, Vera. Edna, por favor, você tem a palavra para as suas considerações finais, bem rapidinho. Vou ter que falar muito breve, rápido mesmo, porque aqui a chuva está muito forte e a energia oscilando demais. Mas eu quero reiterar o meu agradecimento, falar da importância que é a gente poder tratar sobre educação, da solidariedade, possibilidade, construção de caminhos. E quero te fazer um pedido, vereador, que possibilite que nós tenhamos mais oportunidades para conversar sobre essa pauta, sabe? Conversar com o movimento, dialogar com o movimento, porque esse é um anseio de todos e todas, né? Mulheres, mães, pessoas que têm as crianças nas escolas, que são muitos os problemas, são muitas questões. Acontecem em todos os lugares, né? Mas agradeço a oportunidade, recebo o meu abraço fraterno e quero estar novamente, vocês me acharem que eu posso participar, eu estou à disposição para que a gente possa abrir um grande diálogo sobre uma educação inclusiva
participativa e uma educação para todos. Muito obrigada. Edna. Vera, a sua palavra final de considerações? Sim, porque a chuva está muito forte aqui, está caindo muito. Fico preocupada de estar falando e acabou, e cair, sumir. Tá bom? Então, peço que a gente tenha novos momentos, novas oportunidades para a gente poder falar sobre isso. Claro. Joia. Vera, você já fez as suas considerações? Eu já fiz, Cecília, mas eu queria fazer uma proposta. Ouvindo a Edna, me ficou assim, a gente poderia fazer uma conversa com o pessoal, mais com o PETA e o pessoal que é da Comissão de Educação da Câmara. Claro. Como eles não tiveram aqui, eu sei que a Guida Paulo Búfalo talvez a gente pudesse fazer uma discussão nessa linha que a Edna está trazendo, né? De não parar o debate. Acho que é essa importante proposta que a Edna trouxe agora e que eu queria reforçar. Agradeço de coração essa oportunidade, a presença é a primeira vez, olha, já fui em outras câmaras de vereadores que aqui na região tem esse espaço, mas é a primeira vez que um secretário se dispôs a apresentar o projeto que tem de educação na cidade e discutir conosco. Então, agradeço imensamente essa oportunidade. Gratidão, viu? TV Câmara, Campinas.